Oi, boa noite, vocês estão me ouvindo? Olha o fone de ouvido, Simone. Oi? Agora acho que deu. Boa noite. Primeiro, deixa eu pedir desculpa pelo atraso, porque hoje minha filha não estava comigo para me ajudar e ainda falta uma determinada prática, mas tudo certo, né, gente? Nosso convidado hoje é o Sidney. Ele faz parte do Centro Espírita Humildade do Apóstolo. Ele daqui a pouco deve estar em contato conosco. Enquanto isso, vamos nos concentrar um pouco, nos apaziguar, até eu mesmo, né? Que afinal de contas a gente fica nervosa, que não consegue abrir. Mas vamos nos conectar com o nosso guia, nosso anjo de guarda. Só um minutinho. Estamos aguardando que ele já está. Oi, Sidney. Tudo bom? Tudo, boa noite, né? Boa noite. A internet às vezes dá um banho na gente, assim, né? Isso. Às vezes cria um probleminha. Você está me vendo bem aí? Tô vendo otimamente bem. Então tá bom, tá joia. Muito prazer, ficamos muito felizes em você estar conosco nesta quinta-feira, né? Uhum. E vamos iniciar então a nossa oração, que o próprio Pai nos ensinou, né? Todos juntos, para depois dar continuidade na sua fala. Ok. Então, amigos queridos, irmãos, vamos fechar os nossos olhos, vamos nos desligar das nossas preocupações e vamos fazer a nossa oração que nos une cada vez mais ao Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Sidney, agora a palavra é toda sua. Ok, obrigado. Bom, eu agradeço aí a oportunidade, né, de poder estar com vocês, poder conversar um pouquinho sobre a doutrina espírita. E o tema que nos foi proposto na noite de hoje vai tratar justamente sobre a construção do pensamento espírita. Então, quando nós temos uma ideia, né, a respeito da doutrina espírita, ou quando começamos a ter contato com o espiritismo, é natural que a nossa maneira de vivenciar a doutrina, ela tem uma particularidade, ela tem uma característica. E essas características, muitas das vezes, diferem das crenças que, de uma forma geral, nos alimentaram ao longo do tempo. Então, veja bem, se nós pararmos para fazer uma análise histórica em relação a como as crenças puderam influenciar a nossa maneira de pensar, nós vamos verificar que nos últimos 20 séculos, considerando aí o advento do Cristo, né, o momento que o Cristo teve entre nós, durante esses 20 séculos, nós vamos ter toda uma orientação, toda uma educação voltada dentro dos princípios cristãos.
Mas temos um período também anterior ao Cristo, que é o período vamos dizer assim, do período do povo hebreu, do período da fase do judaísmo. Então nós vamos ter dois fatores que nos influenciam diretamente a maneira da gente entender a crença, que é a educação judaico-cristã. Então a gente tem o pensamento judaico da vinda de Moisés, dos 10 mandamentos, né? A pena de talião. Nós nos alimentamos dessas informações. A partir do cristianismo, a partir da vinda do Cristo, nós passamos a ter uma reformulação desses conceitos. Isso principalmente nos primeiros séculos do cristianismo, nas primeiras fases, naquele período em que Jesus ainda estava com seus apóstolos. Posteriormente, praticamente depois do ano 64, quando Nero taca fogo em Roma e os cristãos passam a ser perseguidos, começamos a perceber uma modificação na maneira de se relacionar com a fé, com a crença. E esse fenômeno ele vai durar praticamente, essa transformação daquele cristianismo puro apresentado por Jesus e escrito pelos vamos dizer assim, evangelistas e divulgado pelos seus apóstolos, nós vamos notar que até o ano 313 nós vamos sofrer esse tipo de influência. Até que a partir do momento que Constantino estabelece a religião como oficial do Estado, e o cristianismo, então, passa a estar ligado à maneira dos governantes. E aí, a partir daí, nós vamos ver várias interpolações que os homens, né, das religiões, os chefes das religiões, os chefes das crenças, até os próprios reis, puderam ou introduziram na crença. Então, é esse caldo cultural que nós somos produtos dele. Então, ou seja, se nós podemos dizer que hoje nós temos um atavismo psicológico religioso ligado a este tipo de formação, a este tipo de crença. Ou seja, a crença nas penas eternas, a crença no sofrimento eterno, a crença no céu, a crença, por exemplo, no inferno, as crenças derivadas de uma estrutura teológica, de uma visão teológica. Bom, isso é mais do que notório na nossa maneira de ver. Isso já está intrínseco. Inclusive, as novas gerações sofrem influência dos pais, dos avós, por essa educação judaico-cristã. Mas quando a gente chega na doutrina espírita, nós começamos a verificar algo um pouco diferente. Nós começamos a verificar que, por exemplo, o espiritismo, ele vai apresentar a doutrina espírita, Allan Kardec vai apresentar o espiritismo, num primeiro momento, como uma ciência nova. Essa ciência nova, essa estrutura do pensamento espírita, através de uma perspectiva de uma ciência nova, difere daquilo que nós conhecemos como prática religiosa. E aí, o que ocorre a partir daí? Então, a partir desse conceito, nós vamos ver que o espiritismo é uma ciência nova, que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência do mundo espiritual e a sua relação com o mundo corpóreo. Olha, a partir desse conceito, começamos a ter vislumbrar uma nova maneira de entender todo o processo. Ou seja, só o fato de nós admitirmos que existe um mundo espiritual que é pré-existente e sobrevivente a tudo, nós começamos a verificar a maneira diferenciada, o novo paradigma diante da existência. Isso é de suma importância para a crença espírita. Por quê? Porque passamos a ter um pensamento diferente. Por exemplo, a ideia de inferno, já na visão espírita, ele já não tem os fundamentos básicos para a sua estruturação. Por quê? Porque não existe um local determinado, um local de dor, de sofrimento. Não existe as penas eternas, ou seja, aquele indivíduo que agiu contrário ao bem, ficar determinada a sua sorte a partir dessas atitudes. Ou aquele que agiu no bem, também ficar determinada a sua sorte para as beatitudes a partir de um comportamento dele. Com o conhecimento espírita, começamos a perceber, por exemplo, que as penas eternas não existem, que a ideia de inferno
ela não condiz com aquilo que foi ensinado, mas aí há um aspecto muito interessante, que a doutrina espírita, então, vai afirmar que todos, sem exceção, têm oportunidade de rever os conceitos antes, contrário às leis divinas. Ou seja, não é pena eterna. Ela dá nova oportunidade para a alma se ajustar perante as leis divinas. E isto que é o ponto de fundamental importância para a gente verificar que a construção do pensamento espírita, ela, de uma certa forma, abandona, deixa de lado, não se nutre mais destas educações judaico-cristãs. Até porque, para que a gente possa entender a ideia de futuro, uma ideia de transformação de um modelo diferente, é preciso que a gente reveja esses conceitos. Bom, mas Allan Kardec vai dizer ainda que o Espiritismo estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos. Então veja que ele passa então a ter como objeto de estudo o espírito, o ser imortal. E quando Allan Kardec apresenta na questão 257 do Livro dos Espíritos, ele vai afirmar que quem sente, quem ama, quem odeia, ou seja, a sede das sensações, das percepções e do sentimento, está na alma, está no espírito, não está no corpo, nem no perispírito. Então veja, a partir dessa visão, nós começamos a verificar quem é responsável pela sua felicidade ou a desdita através da existência, é o próprio ser. Então, aquela maneira que antes nós tínhamos um desculpismo do pecado original, né, da responsabilidade de algo que aconteceu lá no nosso antepassado, na doutrina espírita a gente resgata a responsabilidade individual. Então, vejo que a construção do pensamento espírita, ela tem como um dos pilares, realmente, voltar de novo, entregar em nossas mãos a responsabilidade pela nossa felicidade. Mas mostra também que quanto mais nós nos aproximamos das questões divinas, do ensinamento divino, nós entramos em harmonia. Vou dar um exemplo para que a gente possa entender. Imagine alguém que nessa existência, nessa caminhada terrena, age contrário ao bem, cria dificuldades, comete crimes, delitos, acaba criando muita dificuldade na sua existência, e nós sabemos que todos, né, que estamos aqui na Terra, vamos deixar um dia o corpo físico. Então, imagine um indivíduo que passou durante a sua existência na Terra, criando dificuldades, prejudicando as pessoas, cometendo assassinatos, crimes e diversos. Bom, quando ele sai do corpo físico, ele vai para o plano espiritual. Se ele tem a crença de outras religiões, ele vai acreditar que está no inferno. Mas na doutrina espírita, a gente sabe que a gente chama esse espaço mento-emocional da criatura humana como um espaço onde ele pode estar nessa região chamada umbral, onde ele atrai para si de acordo com as suas características emocionais. Então, vejamos. Ele, então, foi uma pessoa que teve muitas dificuldades morais na Terra, chega no plano espiritual, os sentidos estão obliterados. Ele não tem condições de entender o mecanismo divino. Ele não tem as percepções devidas sobre a sua realidade como espírito. Ele passa, então, a vivenciar as suas próprias emoções, as características daquilo que ele nutriu durante a Terra. Exemplo, André Luiz. André Luiz, quando deixou o corpo físico, narra Em Nosso Lar, livro psicografado por nosso querido Chico Xavier. Então, o nosso André Luiz vai dizer que ele ficou durante 8 anos nessa região chamada umbral. Essa região que ela é um processo de ajustamento emocional da matéria mental que nós criamos durante a nossa passagem pela Terra. E aí o que aconteceu? Quando ele depois é recolhido na colônia espírita, Nosso Lar, quando ele está mais harmonizado, ele encontra a sua mãe, e quando ele encontra a mãe, ele pergunta: mãe, você não me foi visitar lá no umbral? Ela disse: fui, meu filho, várias vezes. Mas ele, pela condição moral dele, não tinha condição de perceber a presença dela. Então vejo que a condição de perceber ou não
ou de entender ou não, depende do estado moral da criatura humana. Então ele tem os sentidos obliterados, tem dificuldades de perceber as leis divinas, o mecanismo divino, acredita que está no sofrimento eterno, acredita que não tem mais remissão para as suas penas, para os seus erros. Então ele fica, de uma certa forma, vinculado a esse tipo de pensamento. Bom, agora vamos falar o contrário. Imagina aquela pessoa que agiu no bem, que fez de tudo pela felicidade do outro, né? Ajudou o próximo, se entregou a sua própria existência em benefício do próximo, fez a caridade, ajudou em tudo que pôde fazer, evitou confusões, evitou brigas, evitou qualquer situação que pudesse ir contrário às leis divinas, amou verdadeiramente, perdoou verdadeiramente. Quando alguém que é dessa característica comportamental também desencarna, porque todos, tanto aquele que é contrário à lei divina, quanto aquele que é voltado para o bem, vai deixar o corpo físico. A diferença é muito grande. Este, por exemplo, ao chegar no plano espiritual, ele tem um pensamento dilatado, a visão dilatada, o entendimento dilatado. Ele percebe, o outro tem os sentidos, os pensamentos obliterados. Esse não. Ele tem um pensamento mais amplo, ele percebe com maior naturalidade as leis divinas. Ele encontra, muitas das vezes, revê aqueles que partiram antes dele. Ele começa a ter uma percepção que as leis divinas não se restringem somente às questões do mundo material, mas que ela se expande no universo inteiro. Veja, nesse momento, esta alma começa a entender perfeitamente as leis divinas. E passa a entender que somente as leis divinas, a atitude no bem, na prática do amor, é que dá-lhe condição de compreender Deus, de compreender a vida, de compreender a realidade do mundo espiritual. Bom, mas a melhor desta informação que a doutrina espírita passa é que tanto aquele que, por de uma certa forma, perdeu os sentidos, tem os sentidos obliterados, ele vai ter a oportunidade de reencarnar. Como este também, que está voltado para o bem, também vai ter a oportunidade de reencarnar. Um, para ajustar-se perante as leis divinas, para voltar ao equilíbrio, e o outro, para dar continuidade na obra da criação. Então vejo que a doutrina espírita, ela tira essa ideia das penas eternas, coloca nas nossas mãos essa responsabilidade. Então essa construção, ela é de suma importância. E o nosso codificador, ele vai falar isso justamente quando ele vai tratar num livro, o livro dos médiuns, né? Quando ele vai falar que o mundo espiritual é o mundo natural, não é sobrenatural. E aí, quando eu começo a entender este mundo como uma visão natural, eu passo, então, a colaborar o entendimento dessa reformulação. E aí vem um ponto que Allan Kardec coloca lá na questão 614, 615, do Livro dos Espíritos. Ele vai perguntar aos espíritos em relação às leis divinas. E aí os espíritos vão dizer que a lei de Deus é eterna e imutável como o próprio Deus. E o homem, o ser humano, só é infeliz quando dela se afasta. Eu vejo que a infelicidade, as dificuldades morais, é o nosso distanciamento das leis divinas. Quando nós nos harmonizamos com as leis divinas, passamos então a entender o mecanismo da evolução. É isso que a doutrina espírita vem resgatar. E é isso que os espíritos vão afirmar, Allan Kardec, que o conhecimento que a doutrina espírita propõe para a humanidade abalaria os alicerces do conhecimento. Se nós formos lá, por exemplo, no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde Allan Kardec vai tratar não vim destruir a lei, ele vai fazer um apanhado histórico ali, mais ou menos disso que eu falei, mas de uma forma muito mais sucinta, sobre Moisés, Jesus e o Espiritismo, mas depois ele vai falar da aliança da ciência com a religião. E ele vai afirmar, tanto a ciência quanto a religião são as duas alavancas para a evolução da humanidade. São as duas alavancas. Mas elas se contradizem. Elas acabam tendo posturas diferenciadas, uma tentando negar a outra, como a gente vê que veio acontecendo ao longo do tempo. Bom, só que ele diz o seguinte, elas não podem se contradizer. Por quê? Porque a origem dela é divina. Então, se a origem é Deus, se a origem das leis divinas,
O que falta para a religião? Se aproximar e entender que a ciência também é divina. Quando nós estudamos na terceira parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai dizer: as leis de Deus podem se dividir em duas partes. As leis físicas, que cabe ao homem de ciência estudá-las, e as leis morais, que cabe ao homem, né, de bem estudar. Significa dizer, então, que essas duas alavancas da humanidade, a religião e a ciência, precisa de um elemento que liga as duas. Este é o papel do espiritismo. Fazer esta ligação. Permitir que aquele que é religioso passe a rever os seus conceitos, os seus estruturas teológicas ou conhecimento que ele estruturou. Por exemplo, a ideia da ressurreição da carne no último dia, ele vai ver que está falando sobre reencarnação. A ideia das penas eternas, ele vai verificar que o indivíduo tem oportunidade de voltar quantas vezes for necessária. A criação de seres criados eternamente para o mal não é dentro das leis divinas esta possibilidade. E a ciência, por sua vez, por ser materialista, ela vai começar a verificar que tudo que existe uma intervenção dessa correlação do mundo material com o mundo espiritual. Esse mundo espiritual que é pré-existente e sobrevivente a tudo. Então a ciência deixa de ser materialista e a religião deixa de negar a própria fé, as próprias características. E aí o espiritismo faz esse trabalho de união dessas duas forças da humanidade. Só para a gente possa ter uma ideia que esse fator irá acontecer naturalmente, não é por uma questão lá, todo mundo vai ser espírita, todo mundo vai professar o espiritismo. Não, não é nada disso. O espírita, o movimento espírita, as casas espíritas vão continuar sendo espírita. Como a igreja vai continuar, né, católica vai continuar, o protestante, tudo vai continuar. Não vai ter nada de diferença. A diferença vai ser o seguinte: como esse conhecimento é natural, ele vai estar na natureza. Como a matemática, por exemplo. A matemática é conhecimento natural. Católico, espírita, budista, ateu, todo mundo usa matemática. E ninguém fica assim, será que, poxa, quem é que criou a matemática? Não, não vai. É o que acontecerá com o conhecimento espírita. Ele se tornará natural. Ao se tornar natural, não vai haver fatos que possam ir contrário a esses pensamentos. Então, vejam, a construção do pensamento espírita, amigos, ela tem de suma importância para nós, principalmente para as novas gerações, para nós que já estamos há algum tempo, de solidificar esse conhecimento dentro da seara espírita. Porque dia virá, e já está acontecendo, que cada vez mais precisamos ampliar esta visão. E esse conhecimento, ele naturalmente estará na natureza. Haja nas sociais, em todas as características. Por quê? Basta a gente observar o que está acontecendo agora. Vejam o que está acontecendo nesse momento da pandemia, que está todo mundo, de uma forma geral, com receio da existência. Olha como a doutrina espírita tem condições de poder orientar, de poder mostrar uma visão mais clara diante da vida. Olha como a doutrina espírita tem um material excelente para informar as pessoas, para mostrar que a vida prossegue, que aqueles, por exemplo, que partiram, seja pela morte do Covid-19, eles estão vivos, que faz parte de um processo de reeducação da humanidade. Se nós pegarmos a lei de destruição, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos, nós vamos estudar lá que existe a destruição necessária e a destruição abusiva. A destruição necessária, maremoto, terremotos, tsunami, que ajuda o progresso da humanidade. Mas já as destruições que não são necessárias, como as guerras, elas, de uma certa forma, levam os indivíduos a uma modificação comportamental, a uma reestruturação da sua própria caminhada. Então, vejam, eu busco o conhecimento espírita para entender o momento atual, nós começamos a perceber a transformação que existe. Então, nós temos aí essa construção do pensamento espírita. Quando a gente assim começa a analisar, é preciso, então, que a gente busque, naturalmente, o aprofundamento deste conhecimento. Então, é mais ou menos isso que a gente gostaria de passar para os companheiros, mostrando a importância desse estudo, né, da doutrina espírita. Nós temos aí no nosso
nosso canal lá no YouTube, uma palestra completa sobre esse assunto, né? Para aqueles que desejarem. Nós temos lá no YouTube também, no nosso canal Sidney Lourenço, um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, todo o Evangelho, capítulo por capítulo. Por quê? Porque é importante que a gente divulgue a doutrina espírita tal como nós a recebemos do nosso codificador. Porque a base do conhecimento está na doutrina espírita, nas 5 obras da codificação. Porque ali está estruturado. Agora, a partir desse conceito, dessas ideias, nós devemos divulgar. E aí, só para deixar, não sei se vai abrir para algumas questões ou perguntas, né? Só para deixar assim muito claro para as pessoas, se nós pegarmos o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai registrar uma mensagem de Lázaro sobre a lei de amor e uma mensagem seguinte, ele vai dizer o seguinte, que o Espiritismo vem trazer a segunda palavra do alfabeto divino. A primeira foi o amor, apresentada por Jesus. E a segunda é a reencarnação. A reencarnação acabou com a morte. E ao acabar com a morte, muda todo o panorama mental-emocional que nós construímos ao longo do tempo. As consequências desse conhecimento, as correlações desse conhecimento em relação à vida que prossegue, nós temos um manancial de informações para poder passar para as pessoas. Eu agradeço a casa aí a oportunidade, né, pelo momento aí de trocar essas informações. Eu não sei se os companheiros teriam mais alguns detalhes aí que gostariam de colocar ou trazer para nós. Aqui, ao vivo, direto, não apareceu nenhuma pergunta. Okay. Mas me mandaram uma pergunta aqui, direto. A morte é ilusão. Nossa vida é o mundo espiritual. Não é uma pergunta. É mais uma afirmação. Bem correto. E tá aqui. Mas me mandaram no meu WhatsApp, né? Quando eu divulguei a palestra, né? Que muita gente diz assim, né? A que se faz é que se paga. Né? Que é um ditado popular, né? Sim, então, na visão de vocês... a pessoa ainda colocou assim. Então, na visão de vocês, como seria isso? Né? Tu tem como... Tem. É assim, ó, a única diferença é assim, ó, realmente, da maneira como acontece, por exemplo, o indivíduo foi contrário à lei divina, se desarmonizou na sociedade, ele vai reencarnar de novo para colocar no lugar aquilo que ele tirou, né? Agora, só que tem um detalhe. Eu não preciso sofrer um mal para poder ajustar o erro do passado. Eu posso vir e fazer o bem. Há inúmeros casos. Um exemplo que nós podemos trazer é do próprio, que o Chico, nosso querido Chico, ele vai falar sobre isso, né? Que está lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ele vai se referir ao mártir da Inconfidência, o nosso querido Tiradentes. Quando ele se refere a Tiradentes, mostrando toda a ação que o Tiradentes fez, que foi um dos precursores da independência, ou toda essa liberdade que o Brasil passou a ter a partir, né, do momento que criou a República, lá em 89. Só que aí ele vai dizer o seguinte, lá no meio do livro, fala assim, Tiradentes foi morto e esquartejado, como foi mostrado na situação. Mas ele foi um mártir dessa Inconfidência. Ele foi um inconfidente que procurou modificar aquela estrutura existente. Mas, no passado, ele foi um inquisidor. E como inquisidor, ele tirou muitas vidas. Só que agora ele dá a vida para uma causa justa, dentro de um processo da evolução. O Dom Pedro II, por exemplo, ele foi Longinos. Aquele guarda que estava lá na época, quando Jesus foi crucificado, que foi chamado para verificar se Jesus realmente estava morto. E ele então pega a lança e enfia na costela do Cristo, e ali cai um pouco, né, daquela substância do corpo dele, e ele que era cego, ele acabou tendo uma visão, e ele ali se converte. Esse espírito, há 2000 anos atrás, ao se converter para o cristianismo e agir na prática do bem, desde lá para cá, ele foi chamado pelo Cristo para poder passar o processo de organização do Brasil e entregar
sem nenhuma guerra. Ele, a monarquia, deixar de ser o rei, porque ele até não tinha filhos para prosseguir, somente a princesa Isabel, mas ele deixa e depois é exilado em país. Vejam, são almas que vieram e resgataram o passado delas. E fora as outras situações que ocorrem. Tem um caso muito grave, só para a gente poder entender, de Alarico. Alarico era o rei dos visigodos. Alarico era um chefe, né, de uma grande grupo de bárbaros. E ele, lá no ano 400 da nossa era, ele servia o imperador romano. Ele servia o imperador romano para conquistas. Aí o que aconteceu? Como ele ficava na periferia da cidade, o imperador, não querendo mais o serviço de Alarico, o que ele fez? Ele mandou alguns soldados fazer algo para que pudesse tirar a vida de Alarico. Mas como ele tinha muita proteção dos seus soldados, ele acabou tirando a vida dos soldados, só que ele se revolta. A revolta dele é muito grande. Ele pega então toda aquela tropa e invade Roma. E começa a tirar a vida, tacar fogo nas casas. Tirar a vida, foi aí que começa a queda do Império Romano. Veja, esse espírito, não só ele, mas ele em especial, por ser o chefe, as suas reencarnações seguintes, em algumas reencarnações dele, ao mergulhar no corpo físico, pelo desequilíbrio moral, emocional e psíquico das vidas, dos erros cometidos, ele desorganizava a estrutura orgânica, gerando a lepra, o mal de Hansen. Várias reencarnações. A última reencarnação que se sabe dele, que foi no Brasil, foi como Jesus Gonçalves, que a gente conheceu como espírita e tudo mais, que foi leproso também. Vejam, ele precisou de 1.600 anos para poder se arrumar na sua caminhada terrena perante as leis de Deus. Então, para cada um é um espaço, para cada um é uma situação. Então, por isso que a doutrina espírita ela mostra que, assim, por que cada um, aquilo que faz, ele também tem que se ajustar. Mas nunca precisa se ajustar sofrendo. Eu posso ajustar dando a vida. Por exemplo, Mendes Sá, que quando houve a invasão no Rio de Janeiro, ele tirou várias vidas. E depois ele reencarna como Oswaldo Cruz e dá várias vidas para as pessoas. Salva as pessoas. Então vejam que a maneira é diferente para cada um e cabe aos bons espíritos e, naturalmente, a Deus, a maneira como nós vamos ter que reencarnar para botar no lugar. Agora, uma coisa é certa, todos, sem exceção, pode demorar, pode ser mais rápido ou não, depende de cada um, todos nós vamos ser um bom espírito um dia. Tem aquela música que diz, né? Todos nós seremos anjos. Um dia vai chegar. Pode demorar, mas vai chegar. Com certeza. Então, a gente pode dizer que não é aqui se faz, é que se paga. É aqui se vive, cresce e evolui. Exatamente. Não sei quanto tempo, né? Isso. Mas assim, como a vida é eterna, a nossa vida, né? Passamos a ter a vida eterna, vamos reencarnar quantas vezes for necessário. Por exemplo, o Jesus veio há 2000 anos e disse assim, amai o próximo como a si mesmo. Há 2000 anos, não foi isso que ele falou para nós? Hoje em dia, 2000 anos depois, a gente olha para uns aí e fala assim, meu Deus, tem uns aí que não dá para amar ainda não. Mas ele diz, amai o próximo como a si mesmo. E a gente tem dificuldade de amar. 2000 anos. Ah, mas Sidney, será que vai precisar de mais de 2000 anos? Para o mundo espiritual não tem problema nenhum. Agora, vai depender da gente. Às vezes as pessoas me perguntam, Sidney, mas a Terra não vai melhorar? Se a gente pegar lá o capítulo que fala, no Evangelho, que fala sobre há muitas moradas na casa do meu pai, Allan Kardec ele vai tratar ali a evolução dos mundos. E ele vai falar do mundo primitivo, o mundo de provas e expiação, que é o mundo que nós vivemos, o mundo de regeneração com o mundo transitório para o mundo celeste e feliz. Só que quando ele fala dos mundos felizes, o mundo celeste, ele vai dizer assim, nos mundos felizes não existem doenças. Nos mundos felizes não existe desorganização social. Nos mundos felizes, ninguém sofre pelo necessário. E é um detalhe que ele fala que me chama muita atenção essa frase. No mundos felizes, nós, os espíritos lá, adivinha o pensamento um do outro. Olha só, se no mundos felizes tem todo esse processo de harmonia, e os indivíduos adivinham o pensamento do outro, por quê? Porque ninguém pensa mal de ninguém. Se nós fizermos uma pequena comparação com a Terra,
Se nós captássemos o pensamento de um do outro aqui na Terra, não daria certo. Já sabendo algumas coisas, a gente já quer brigar, já quer, né? Agora, veja bem, o que caracteriza, diz lá o Evangelho, né? O que caracteriza um mundo, a evolução? É os seus habitantes. Então, veja, a Terra um dia poderá ser um mundo feliz? Sim, desde o momento que nós nos modificarmos. Um dia que a gente tiver uma harmonia social, uma maneira de ver diferente, entendimento do outro, perdão, amar o próximo como a si mesmo, e não é qualquer um, é todos os próximos, não é escolher, né? Então, um dia que isso acontecer, nós vamos verificar que a Terra ela sai desse patamar e começa, então, a entrar numa nova estrutura. Mas isso depende da gente. E agora uma coisa assim importante, não depende só do Brasil, não. É um processo coletivo, é a humanidade. Sim, é a humanidade. Não é um país, não é um detalhe. Tá? Ok? Ok. Então, é com esse pensamento, né, todos nós que estamos ligados aqui no CEAP, que a gente tem que ficar para ir para um mundo melhor. Pode demorar mais 2000 anos, não tem problema. A gente volta para um mundo melhor. Né? Vamos olhar o próximo e amai-vos uns aos outros mesmo. Porque nessa fase que nós estamos, a gente precisa, né, Sidney? Com certeza, com certeza. Aqui tem uma perguntinha, Sidney. E aqueles espíritos difíceis que não se corrigem? Ah, sim. Em obras póstumas, e até no livro Na Gênesis, Allan Kardec ele vai dizer o seguinte, os espíritos que são renitentes ao mal, eles deixarão de reencarnar temporariamente na Terra, desde que a grande maioria evolua, tá? E não é o caso agora, porque muitas vezes o pessoal fala assim, o pessoal agora desencarnando não vai voltar mais, vai para o planeta Chupão, alguma coisa parecida. Não é nada disso. É assim, ó, o que acontece? A grande maioria dos indivíduos que estão ainda equivocados aqui no planeta, eles estão, na realidade, não agindo somente pelo mal, mas eles estão equivocados em relação às leis divinas. Quando ele deixa o corpo físico, chega no plano espiritual, eles entendem, muitos revê conceitos e passam a agir diferente nas próximas reencarnações. Bom, aí diz o codificador, somente aqueles que realmente desejarem e for renitente ao mal, serão, de uma certa forma, deixarão de reencarnar na Terra. Vamos supor que a Terra saia de um mundo de provas e expiação, passe o período de regeneração, e a grande maioria da massa de espíritos reencarnados no planeta, só para a gente ter uma ideia de número, nós somos cerca de 8 bilhões de seres na Terra. O número de espíritos que envolve-nos aqui no planeta chega a 3 ou 4 vezes a população encarnada. Então dá para a gente ver um número que é grande. Agora imagine, então, se a grande maioria passa essa fase, começa, então, a construir um mundo feliz, um mundo ditoso, aqueles que forem renitentes ao mal vão reencarnar numa nova estrutura, em um outro órgão, aonde está começando o processo evolutivo, como aconteceu com os exilados de Capela, como está lá no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. Aí eles vão fazer o quê? Eles vão auxiliar. Por exemplo, os exilados de Capela formaram as 4 grandes civilizações lá no início. A civilização hebreia, a civilização egípcia, a civilização indo-europeia e a Índia. Vejam, os hebreus eram os religiosos, que tinham religião, mas não agiam na prática do bem. Lá em Capela, reencarnam, continuam no grupo, na ideia religiosa, permanece, mas ele deixa um grande processo de evolução para a humanidade, a ideia de um Deus único. Por isso que a nossa educação judaico-cristã é importante. O Egito, por exemplo, a aliança da ciência com a religião. O povo indo-europeu era o povo mais voltado para a convivência, tanto é que as descobertas, é tudo originário desses povos, da época lá, dos povos, os fenícios, depois vieram as embarcações, né, na América, em Portugal, na Europa, de uma forma geral, e descobriu os países. A Índia, nós absorvemos a estratificação social, a ideia da estratificação social, que hoje nós temos esse modelo de sociedade graças a esse grupo de espíritos. A grande maioria deles já retornaram para Cabra ou Capela, aprenderam, é o que acontecerá com os futuros espíritos que não desejarem seguir o caminho do bem.
vão reencarnar em outros lugares, adquirirão de novo a responsabilidade perante as leis divinas e depois continuarão reencarnando junto com o grupo. É aquela visão do Cristo, né? Apenas um pastor e um único rebanho. Por mais que a ovelha se desprenda, mas depois volta para o aprisco do Senhor. Volta. Então, acho que agora já foi colocados muitos agradecimentos, não sei se você repara, né? Estou percebendo aqui. Está percebendo, muitos conhecidos Eu que agradeço. já devem ter te ouvido também, né? Então, a gente também agradece de coração você ter aceito o nosso convite, né? Que tenhamos um bom início de final de semana e que todos fiquem na paz. E vamos terminar com mais uma vez a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Que seja. Muito obrigado. Gratidão, muita paz para todos. Todos agradecendo muito ali nos stories. Tá bom, querida. Obrigado, hein? Obrigada, viu? Tchau. Muita paz. Tchau. Amém.